Então, vou apresentar aqui a API. O código-fonte está disponível no GitHub, na nossa conta, feltex/cliente API. Aqui vocês podem ver tudo, a configuração Docker, o código-fonte. E aqui a explicação, o que é essa API de cliente. Essa API de cliente é a parte back-end, que vai ser chamada por uma aplicação Angular. A gente vai mostrar em outro vídeo a parte de Angular. Essa parte, o foco é só API de cliente. Só para vocês terem uma ideia visual do que vamos ter é isso aqui. A gente vai armazenar os dados no banco de dados de cliente, o nome, o e-mail, o, o telefone, a data de cadastro e tudo mais. E então, essa API nos permite fazer isso. Então, a gente aqui você tem um link para acessar o nosso canal no YouTube e ver outros vídeos relacionados a esse conteúdo. Os pré-requisitos, você precisa ter o Java instalado, Maven, IntelliJ ou Eclipse, ou outra IDE que você utilize para programar Java, o MySQL e o Postman. A gente vai utilizar o Postman para testar a API. Configurar o banco de dados, você pode usar a configuração Docker que a gente tem na aplicação, a gente vai mostrar aqui, tem o Docker Compose aqui. Caso você não saiba o que é Docker ou Docker Compose, também temos um vídeo no canal que você pode clicar aqui e aprender. Ou então, simplesmente você usa o banco de dados MySQL que você tem instalado na sua máquina, só cria um banco de dados chamado cliente-db e altera aqui usuário e senha. Para iniciar a aplicação, você pode utilizar este comando aqui, o java-jar target/cliente-api.jar, que vai ser o jar da aplicação, ou roda com Maven, e também há a possibilidade de criar a imagem doc para essa API aqui. Temos também possíveis problemas aqui. Nesse caso, eu vou botar aqui inicialmente o problema de conexão com o banco. Então, se você tiver algum problema como esse aqui, você não está conseguindo conectar com o banco de dados, veja o tópico de como configurar o banco de dados MySQL. Então, agora vamos explorar o código-fonte. Eu já tenho ele aqui clonado no IntelliJ. Então, vamos começar com a parte aqui, a configuração do Docker. Temos aqui a configuração do Docker, o MySQL, MySQLDB, MySQL 8. Aqui eu passo o usuário e a senha, né? O usuário vai ser root e a senha vai ser Feltex, o cliente DB. E aqui tem o admin, que é uma interface gráfica para acessar o banco de dados, caso a gente precise. Vou fechar aqui e vamos para o código-fonte, direto aqui. Então, o código-fonte, aqui eu tenho o arquivo de configuração da minha aplicação, como é que a gente vai acessar o banco de dados, aqui que é o Spring Data Source, URL, localhost 33.060, aqui o nome do banco, qual vai ser o usuário que a gente vai utilizar, qual é a senha. Caso você esteja usando uma SQL local, você bota o seu usuário e sua senha aqui. Aqui é o limite para upload de arquivos que a gente utiliza na nossa API, 10 MB. E aqui é uma configuração que nos permite carregar uma massa de dados inicial para a nossa aplicação. Então vamos para as classes de Java, aqui. Então eu utilizo o pacote br.com.feltex, cliente API. Aqui temos um controle. Vou mostrar aqui o controle. Neste controller aqui, a gente usa o path API cliente, o nome dele é cliente controller. Temos o cliente service, que a gente vai ver em seguida, que é a classe que chama o repositório, que vai salvar os dados no banco de dados. O object mapper, que é uma classe que faz a conversão de objetos para JSON para objetos Java. Aqui a gente vai instanciar o cliente service. E a gente tem alguns métodos aqui. Vou minimizar para a gente ver todos de uma forma simples. Então, se você observar aqui, temos o getMap, que a gente vai listar os clientes. Tem o getMapping com o ID, que vai retornar um cliente, de acordo com o ID que a gente passar. O post, que é a inclusão. O put, que vai ser atualizar um cliente. E o delete map, passando o ID, que a gente vai deletar
um cliente. Então vamos começar aqui com o listar. Aqui o listar, basicamente, a gente chama o cliente service e ele vai fazer a listagem de clientes. Ele vai transformar uma lista do banco de dados em objetos clientes e vai retornar. Vamos acessar o método do cliente listar. Clico aqui. E aqui no cliente service, observe a notação service, que é uma notação especial do Spring para determinar que esta classe tem as características de um service, que normalmente ela tem as regras de negócio, ela consegue acessar outros services, por exemplo. Ela não está sendo exposta para o mundo exterior como é um controller. Então aqui, o listar, ele simplesmente vai no banco de dados e retorna todos os registros que tem no banco de dados. Voltando aqui, então, o listar já foi explicado. Aqui temos o get com ID, então ele retorna aqui um cliente, response entity cliente, apenas um objeto entity, e observe que, assim como o listar, ele retorna o HTTP OK, que é o HTTP 200. Aqui também, HTTP OK. E cliente service, get cliente. Vamos para aqui. Então, aqui na classe de cliente, a gente faz a manipulação. Então, cliente repositório, que é a classe que acessa o banco de dados. Find by ID, ID. Aqui a gente usa uma operação do Java, que é encontre o objeto por ID. Se não encontrar, então lance uma exceção. E eu criei uma exceção específica para isso aqui. Cliente não encontrado, exception. Cliente não encontrado. E adiciono o ID aqui. Mostrar ela é bem simples a exceção, mostrar para vocês. Aqui é uma exceção. Ela simplesmente extend runtime exception. E aqui eu boto a mensagem, basicamente. Então, quando eu encontrar no log uma exceção cliente não encontrado, exception, eu sei o que aconteceu. O sistema tentou buscar um cliente que não existe. E a exceção foi lançada. Então, vamos retornar. Aqui nesse get cliente da classe service. Vamos retornar mais um nível para o controller. Então, é basicamente isso aqui. O que eu estou fazendo? Observem que cada classe tem a sua especialização. Então, por exemplo, o controller, ele faz a chamada para o service e só converte esse objeto que ele retorna em o response entity e envia o objeto, basicamente. Aqui, post mapping. Então, nesse ponto, eu vou retornar o incluir client response. Eu criei um objeto específico para ser retornado ao banco de dados. Eu criei um objeto específico para ser retornado pelo controller. Observe que essa classe aqui não é a classe cliente. Aqui, ela é uma classe específica que vai retornar os dados para o cliente que chamou o controller. Então, aqui no incluir, eu vou passar uma variável cliente data, que vai vir os dados de cliente na forma string. E vou passar também um multipart file, que vai ser o arquivo em si. Então, eu vou ter os dados, nome, telefone, e-mail, nessa variável aqui, cliente data, e o arquivo em si vai estar dentro desta aqui, que é o multipart. Quando a gente recebe este objeto aqui, o cliente data, a gente transforma ele em um incluir cliente request. E o que tem nesse incluir cliente request? A gente tem o nome, telefone, matrícula e e-mail. E tem também o objeto foto aqui. No primeiro momento, a foto não vai estar preenchida nesse cliente request, mas pegaremos a foto deste objeto aqui, file, multipart file, e setaremos a foto no cliente request. Aqui a gente pega o incluir cliente request e passa ele para o método incluir cliente da classe service. O método incluir cliente vai fazer o seguinte: ele vai criar uma data aqui, neste momento aqui, instant now, vai criar um objeto. Observe que esse objeto aqui é o objeto do banco de dados, de fato, o objeto cliente. Vou mostrar para vocês o que tem o objeto cliente. Ele tem algumas características aqui.
Ele é um objeto do tipo entity, que vai ser armazenado no banco de dados. Ele tem um gerador automático de ID, ele tem um nome, telefone. Ele tem matrícula, que tem uma regra aqui, que vai ser único, esse ID aqui, perdão, essa matrícula. E aqui o e-mail. Então, neste ponto, temos um e-mail aqui também, que tem que ser único. O tipo foto, que é @lob, que é um long object. E aqui temos duas datas, que são a data de cadastro e a última atualização. Vamos voltar aqui para o service. Então, no service, o que a gente vai fazer? Pegar as variáveis que estão em cliente request e passar para o objeto cliente. E vamos setar duas datas aqui, a data de cadastro e a data de atualização. No momento que a gente está incluindo, essas duas datas serão iguais. E depois vamos salvar o cliente no banco de dados. E depois retornamos esse objeto que foi criado. Quando chega neste ponto aqui, esse objeto cliente, ele passa a ter um ID. Ele foi no banco de dados e foi gerado um sequencial aqui para ele. Então vamos voltar para o controle. Cliente incluir. Agora, uma vez incluído, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar um objeto, mas a gente não quer retornar o mesmo objeto que está no banco de dados. A gente vai retornar apenas um objeto, que é o que a gente chama de incluir cliente response. Aqui no incluir cliente response, a gente usa um objeto diferente. E esse objeto não está conectado com o banco de dados. Ele não tem uma seção com o banco de dados. Então, a gente pode seguramente retornar ele para o chamador, para o cliente que chamou o controller. Copiamos as propriedades aqui do cliente para o cliente response e retornamos o cliente response. E observe aqui que o retorno não é simplesmente um HTTP OK, é um created. Vamos clicar aqui, Ctrl, clique. Então, observe aqui que tem vários códigos. O OK é o 200, o created é 201. Vamos aqui para o controle. Vamos para outro método, que vai ser o método atualizar. No método atualizar, a gente recebe aqui novamente um cliente data e recebemos também um file. Neste caso, o file aqui não é requerido. Por quê? Quando eu estiver atualizando um cliente, eu não preciso necessariamente mandar um arquivo. Eu posso alterar só nome, posso alterar só telefone, posso alterar um campo específico. Então aqui a gente tem um outro objeto, atualizar cliente request, que é esse aqui. E nele a gente pode botar os campos que a gente quiser especificamente. Esse, no meu caso, eu criei só como exemplo e ele é exatamente igual ao atualizar cliente. Vamos dizer, por exemplo, que o seu sistema permita alterar apenas nome e telefone. Então você vai tirar os campos que não podem ser atualizados aqui. Voltamos lá para o controle. Se o parâmetro arquivo está preenchido, significa que a gente está alterando também a foto. Então, se a gente está alterando a foto, a gente vai pegar o cliente request set foto e vamos adicionar a foto que veio dentro do file, veio no parâmetro file. Em seguida, a gente chama o cliente service atualizar. E nele, o que a gente faz? Vamos primeiro no banco de dados, localizar o cliente com aquele ID. Então, cliente repositório find by ID, get ID. Aqui pegamos as propriedades do atualizar cliente e setamos no cliente aqui. E aqui nesse ponto a gente atualiza a data da última atualização. A data de cadastro não vai ser alterada, ela vai ser mantida a mesma data que a gente utilizou na inclusão. Depois salvamos o objeto, cliente, e retornamos esse objeto. Voltamos para o controller. Muito bem. Salvamos. E agora a gente vai retornar aqui o cliente que alteramos com o cliente service atualizar e status OK. Em seguida, temos o delete. Então temos aqui deletar.
recebemos o ID e aqui o deletar, cliente service deletar. O que a gente faz aqui, cliente repositório delete by ID, deletar by ID. O que a gente pode fazer também aqui, se ele não encontrar, ele não vai dar erro, não vai dar nada. O que a gente pode fazer é adicionar a mesma verificação que a gente fez aqui no get cliente. Então, primeiro a gente pode verificar se ele existe. Se não existir, a gente lança uma exceção, só para dizer que eu não posso deletar o que não existe. Nesse caso aqui, se ele não existir, não vai dar erro nenhum. Ele vai só retornar que concluiu. Voltamos para o controle. E então, temos todos os métodos aqui explicados. Temos aqui o listar, o ler, que é o get, o incluir, o atualizar e o deletar. Então agora é hora de testar essa API. Vamos lá abrir o Postman. Aqui o Postman. E então eu uso aqui o HTTP localhost 8080 API cliente. Então essa é a chamada para acessar a nossa API. Vamos aqui confirmar, então é isso mesmo, a barra API barra cliente. Então a gente precisa iniciar o banco de dados, vamos iniciar o banco de dados. No meu caso eu vou usar o Docker, aí vou acessar esta pasta aqui, como eu mostrei para vocês, Docker, né? Docker. E aqui vou executar Docker compose app. Lembrando que esses comandos estão todos no README. A gente pode ver todos esses comandos aqui no README. Então, além de você ver aqui na prática, você vai ver também o README. Ok, está rodando. Agora, podemos rodar a aplicação. Também tem os detalhes lá no README. Basicamente, como é que a gente executa uma aplicação Java. É só clicar aqui na aplicação principal também. E vamos rodar. Vamos aqui, rodando. Está muito bem. Aplicação rodando, banco de dados rodando. Não deu erro nenhum. Então vamos para o Postman. Aqui no Postman. Vamos para o listar. O listar retornou vazio, ou seja, não tem nada aqui. Vamos incluir um cliente. Aqui no cliente a gente vai no body. No body a gente tem que marcar form data, que aqui a gente, além de enviar um arquivo, a gente vai enviar o cliente data. E o cliente data é um JSON, que vai ter o nome, telefone, matrícula e e-mail. E aqui uma imagem. Como que a gente pega essa imagem? Quando a gente bota o tipo do campo aqui como file, ele já deixa habilitado aqui Select Files. Eu vou procurar aqui jogo da cobrinha, Java, ok? E vou enviar. Muito bem. Aqui observe que o ID dele foi 1, Feutex, telefone, matrícula, todos os dados. Aqui ele gerou a data de cadastro e a última atualização. E aqui, created, o código HTTP 201. Vamos voltar aqui, listar. Aqui, quando a gente lista os clientes, vem tudo, inclusive a foto. A foto ela é retornada, que como é um JSON, ela retorna o conteúdo textual convertido em base 64. Vou mostrar para vocês que eu posso converter esse texto aqui em uma imagem. É só copiá-lo aqui até aqui. Então, eu venho aqui, copio. Então, isso tudo aqui é um texto em base 64. Existe um site que a gente pode converter esse conteúdo em imagem em si. Ctrl V aqui. Observem que é a mesma imagem que eu tinha compartilhado com vocês. Vou mostrar aqui. Temp. É essa imagem aqui. Então, aquele conteúdo textual é essa imagem aqui. Então, é isso que a gente tem na API. Então, a API retorna esse conteúdo em texto que a gente vai transformar lá
no nosso ângulo, a gente vai transformar isso numa imagem e exibir. Então a gente vai fazer isso no outro vídeo, a gente vai mostrar como é que faz efetivamente a transformação. Aqui vamos fazer um outro cadastro, cliente, aqui vou cadastrar de novo. Ele é um post também, http //local host 8080 cliente API cliente. Então, bora aqui. Vamos pegar uma outra imagem dessa vez. Select arquivo. Posso escolher qualquer avatar desse aqui. Vamos escolher essa menininha aqui. Open. E vamos salvar. Ok, foi cadastrado aqui. Agora vamos para a listagem. E vamos procurar o segundo registro. Está aqui, segundo registro. Então, Feltex, um outro número aqui, a gente não passou matrícula. E vamos pegar de novo esse conteúdo aqui, da foto, e transformá-lo em imagem, só para a gente confirmar os dados aqui. Então, vamos lá para o nosso site de conversão. Eu vou deixar o link aqui. Então, vamos só apagar esse conteúdo aqui e colar. E aí ele regerou a imagem a partir do texto base 64 to image, que é transformar o conteúdo textual em uma imagem. Continuando as nossas operações aqui, podemos também fazer um get. Vamos pegar o código, por exemplo, 2. Está aqui, então conteúdo 2 é esse Feltex. Podemos também atualizar. Vamos agora ver o atualizar. O atualizar aqui é um put. A URL é sempre a mesma, http localhost 8080 API cliente. Vamos aqui, body, cliente data. E aqui vamos botar o cliente data e o file, a gente não precisa botar o file. Vamos deixar só isso aqui e vamos atualizar. Então, ok, foi atualizado o item 2 aqui. Vamos agora procurar o get aqui para o 2, get. E agora observem que não tem mais a foto. Então, o item 2 foi atualizado, não tem mais a foto. E agora ele é José da Silva, esse número aqui. Podemos também adicionar uma foto aqui. File. E o tipo dele vai ser um file aqui. Vamos selecionar um outro avatar aqui. Um rapazinho de óculos. Então, esse aqui. E vamos enviar, atualizar. Agora, temos aqui os dados da foto. Vamos no get. Get da foto. Beleza. Então, atualizar está funcionando. E por último, e não menos importante, a gente vai deletar, por exemplo, o número 2. Então, número 2 aqui, cliente, salvar e enviar. Então, ele foi deletado aqui com sucesso. Vamos para o get, procurar esse cliente número 2 aqui. Ele não existe. Então, ele retornou lá que não achou e já está lançando eu aqui. Quando eu procuro aqui, por exemplo, pela tag telefone, .f, telefone, eu tenho 2 telefones aqui, porque está desatualizada essa lista. Se eu listar novamente, agora só há um telefone. Então, só há um cliente, porque o outro eu deletei. Então, com isso, a gente criou a API. A API está construída, está criada. Estão todos os métodos disponíveis lá. Eu posso listar, incluir, consultar um cliente apenas, atualizar e deletar. Então, o código da API está pronto. Essa é a parte de back-end. Podemos com isso. Então, já deixa seu like aqui, não esqueça. Compartilhe com os amigos. E o próximo vídeo a gente vai fazer especificamente com a parte de front-end. Como eu já tinha mostrado, a gente tem aqui. A gente vai agora implementar esta parte de front-end aqui e obter os dados. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, é só clicar e ver o próximo vídeo e dar continuidade. É isso aqui. Eu fiz isso para o vídeo não ficar muito grande, não ficar, e a gente focar em
partes separadas, back-end e front-end. Muito obrigado. Não esqueçam de clicar nos cards ao final do vídeo para aprender mais sobre desenvolvimento de sistema e sobre Java.